Enquanto ele ainda tentava processar o que havia acontecido, Levi de repente avançou e lhe deu um soco forte no estômago. O impacto fez o homem voar diretamente para fora do carro. Vendo seu parceiro ser jogado para o lado, o segundo sequestrador imediatamente pulou para fora do carro e correu até ele, tentando ajudá-lo a se levantar. Jasper observava o homem deitado no chão e silenciosamente se perguntava se ele sobreviveria ao golpe. Levi olhou para ele calmamente e respondeu que o homem ainda estava vivo. De acordo com ele, ele havia usado uma quantidade muito pequena de força, então o golpe foi leve em comparação com o que ele era capaz de fazer. Depois disso, os dois voltaram sua atenção para o jovem menino que ainda estava amarrado dentro do carro. Jasper explicou com orgulho que eles haviam espantado as pessoas mais que estavam o intimidando. Ao ouvir isso, o menino calmamente perguntou se poderiam desfazer as cordas. Um momento depois, eles soltaram as cordas e ajudaram o menino a sair do banco do carro. Assim que ele saiu do carro, o jovem olhou para eles pensativamente e comentou que eles não pareciam pessoas comuns. Então ele olhou para suas roupas estranhas e logo percebeu algo. Aqueles pijamas eram exatamente iguais aos uniformes usados por pacientes em um hospital psiquiátrico. De repente, tudo fez sentido para ele, eles deviam ter escapado de uma instituição mental. Justo quando ele terminou de pensar isso, o estômago de Levi de repente roncou alto. O som ecoou de forma desconfortável na clareira silenciosa, lembrando a todos que ele estava com fome novamente. O menino olhou para eles por um momento e então sorriu levemente. Como eles o haviam salvado dos sequestradores, ele disse que os convidaria para uma refeição como forma de agradecimento. Sem perder tempo, os três rapidamente saíram da clareira juntos. O menino explicou que dentro de cerca de 3 minutos a equipe de segurança privada de sua família chegaria, então seria melhor se eles desaparecessem antes disso. Logo depois, vários helicópteros chegaram à área trazendo equipes de resgate cuja missão era garantir a segurança do jovem mestre. Os socorristas rapidamente localizaram os dois sequestradores. O motorista estava fingindo ajudar seu parceiro ferido enquanto os socorristas o questionavam, perguntando se ele havia visto o menino sequestrado em algum lugar. Nesse momento, uma ideia inteligente surgiu na mente do motorista enquanto ele tentava se salvar da suspeita. Ele disse aos socorristas que realmente havia visto um menino muito bonito mais cedo. De acordo com sua história, 2 homens suspeitos usando pijamas de hospital haviam sequestrado a criança, e ele e seu irmão haviam tentado impedi-los, mas foram atacados em vez disso. Ele até acrescentou que simplesmente perguntaram aos 2 homens estranhos se estava tudo bem, mas aqueles homens de repente os agrediram sem aviso. Justo naquele momento, o sequestrador ferido de repente gritou alto, reclamando que estava com uma dor insuportável. Percebendo que seu parceiro poderia acidentalmente revelar a verdade, o motorista rapidamente correu até ele e cobriu a situação. Ele fingiu estar extremamente feliz por seu amigo ter recuperado a consciência enquanto sutilmente o impedia de falar. Os socorristas observavam a cena estranha com expressões confusas. Um deles comentou em voz baixa que a voz do motorista soava estranhamente familiar para ele. Antes que pudessem pensar mais sobre isso, outro socorrista anunciou que a localização do alvo havia sido confirmada e que precisavam sair imediatamente para oferecer assistência. Quando os socorristas saíram rapidamente, o motorista finalmente deu um longo suspiro de alívio. Ele se sentiu orgulhoso por ter conseguido manter a calma em um momento tão crítico e por ter se livrado da situação com suas palavras. Enquanto isso, a história mudou de volta para as ruínas do hospital destruído, onde a batalha havia acontecido mais cedo. Lewis disse empolgado aos guerreiros da 8ª Divisão que o menino misterioso havia pulado diretamente na cabeça de um demônio de 7º grau e o matado com uma força incrível. De acordo com Lewis, a força que o menino demonstrou parecia quase comparável ao poder de seu próprio líder. Um dos guerreiros de 8º grau da equipe sagrada da Academia Superior Mayan, Vincent, deu um passo à frente e perguntou onde esse menino misterioso estava agora. Steven riu suavemente e respondeu que o menino aparentemente já havia partido depois de salvar as pessoas. Ele não se importava com fama ou reconhecimento, o que Steven acreditava ser realmente o comportamento de um verdadeiro mestre. Lewis de repente disse que se lembrava claramente de como os 2 meninos eram.
Ele planejava desenhar seus retratos e enviá-los para o departamento de informações para que pudessem rastreá-los rapidamente, porque a cidade definitivamente precisava de heróis como eles. Com essa ideia em mente, Lewis pegou uma tela e começou a desenhar cuidadosamente seus rostos. Depois de um tempo, ele orgulhosamente entregou a tela concluída aos seus colegas e explicou que antes de entrar na Academia Superior dos Budistas, ele originalmente queria se tornar um artista. Ele acreditava que poderia pintar retratos extremamente realistas. Os soldados olharam para o desenho e comentaram educadamente que a obra estava realmente muito boa. Eles assumiram que o Departamento de Informações deveria ser capaz de localizar os heróis misteriosos até à noite. No entanto, quando Frank se aproximou e examinou o desenho cuidadosamente, sua expressão de repente mudou para uma de horror, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Para ele, o chamado retrato parecia menos com um desenho realista e mais com algo que uma criança pequena faria durante o tempo de brincadeira. Enquanto isso, a história voltou para a cidade, onde Levi e Jasper, junto com seu novo amigo, haviam chegado a um restaurante muito caro. Logo, uma mesa inteira estava cheia de comida deliciosa. As garçonetes se moviam de um lado para o outro constantemente, trazendo mais e mais pratos à medida que a refeição continuava. As garçonetes notaram silenciosamente que os dois meninos pareciam ter escapado de um hospital. Além disso, estavam acompanhados por uma criança pequena. Elas começaram a se perguntar se esses convidados estranhos realmente poderiam pagar em um restaurante tão luxuoso de 5 estrelas. Uma das garçonetes sussurrou que se lembrava claramente de ter visto pijamas idênticos de hospital em um hospital psiquiátrico antes. Depois de um tempo, o menino se apresentou como Christopher e perguntou aos novos amigos se a quantidade de comida na mesa era suficiente para eles. Levi calmamente respondeu que ainda estava bastante com fome e poderia facilmente comer mais. Enquanto isso, Jasper agradeceu educadamente a Christopher por convidá-los e por pagar generosamente pela refeição. Depois de comer por um tempo, os três decidiram que era uma boa hora para se apresentarem adequadamente e se conhecerem melhor. As garçonetes continuaram trazendo mais e mais pratos para a mesa, e parecia que o banquete interminável nunca iria parar. Uma garçonete percebeu que Levi já havia comido 7 grandes pratos. Ela começou a se preocupar, mas não com a conta. Em vez disso, ela estava com medo de que ele pudesse desmaiar ali mesmo no restaurante de tanto comer, o que poderia causar sérios problemas para o estabelecimento. Depois de observá-lo por um tempo, Christopher se virou para Levi novamente e perguntou se ele finalmente estava cheio. Levi admitiu honestamente que ainda não estava completamente cheio. No entanto, a voz do sistema em sua mente lembrou-lhe que, não importando quanto ele comesse, sua fome nunca desapareceria realmente. Então ele decidiu parar de comer por enquanto. Nesse momento, Jasper se inclinou mais perto e lembrou de que Christopher os havia tratado de forma tão gentil. Se Levi parasse de comer tão cedo, poderia parecer desrespeitoso com a pessoa que os convidou. Enquanto isso, uma das garçonetes discretamente se afastou e decidiu ligar para a polícia, reportando que os convidados suspeitos, que talvez não pudessem pagar a conta, estavam dentro do restaurante. No entanto, Christopher calmamente tirou o dinheiro e pagou toda a conta sem hesitar. Ele então caminhou confiante para fora do restaurante com seus 2 novos amigos, deixando a garçonete parada lá, chocada. Logo depois, os 3 saíram do restaurante juntos e continuaram caminhando pelas movimentadas ruas da cidade. Do outro lado da rua, Jasper de repente notou uma loja chamada Video Game World. Empolgado, ele disse que já tinha visto lugares como aquele na televisão e realmente queria entrar. Christopher riu e disse que parecia que eles não sabiam muito sobre jogos de arcade. Ele se ofereceu para mostrar tudo lá dentro. Os 3 entraram na loja juntos, onde filas de máquinas de arcade coloridas preenchiam a sala com luzes piscando e sons altos. Infelizmente, não importava qual jogo Jasper tentava, ele não conseguia vencer Christopher. Frustrado, Jasper se virou para Levi e pediu que ele se vingasse dele, vencendo Christopher nos jogos. No entanto, Jasper logo percebeu que até Levi perdeu para Christopher nos jogos. Christopher explicou com orgulho que os jogos ali eram simplesmente fáceis demais para ele. Segundo ele, nunca havia perdido antes.
Ele até brincou dizendo que, mesmo se tentasse perder de propósito, ainda seria difícil, porque os jogos eram tão simples. Em vez de discutir, Levi calmamente socou a máquina de arcade. A tela se despedaçou instantaneamente com o impacto. Levi então declarou casualmente que agora ele finalmente havia vencido o jogo. Depois disso, os três saíram da arcade juntos. Jasper se sentiu muito satisfeito por seu amigo ter se vingado por ele. Christopher pensou quietamente sobre o quão forte Levi devia ser. Quando se lembrou do soco que Levi usou contra o sequestrador mais cedo, ele ficou convencido de que o homem deveria ter sido gravemente ferido. Levi explicou casualmente que sua força estava na verdade muito mais fraca agora porque ele ainda estava com fome e extremamente cansado. Enquanto eles conversavam, Levi nem percebeu o pequeno ponto vermelho que de repente apareceu em sua testa. Um atirador, em algum lugar nas proximidades, já havia mirado e disparado. Jasper e Christopher viraram suas cabeças em direção a Levi justo a tempo de vê-lo cair para o chão depois de ser atingido pelo poderoso tiro. No momento seguinte, a calma da sala foi violentamente destruída quando a equipe de segurança de Christopher arrombou as janelas. O vidro explodiu para dentro com um estrondo ensurdecedor, espalhando fragmentos afiados pelo chão enquanto os guardas armados invadiam a sala com urgência agressiva. Os guardas imediatamente começaram a dar ordens rígidas, gritando para todos ficarem completamente imóveis e levantarem as mãos onde pudessem ser vistas. Sem hesitar, levantaram suas armas e as apontaram diretamente para os pacientes confusos do hospital psiquiátrico. Jasper se inclinou desesperadamente sobre seu amigo, sacudindo-o suavemente e implorando para que ele acordasse. Sua voz tremia de medo, e seu coração batia descontroladamente enquanto o pânico lentamente se infiltrava em sua mente. Enquanto isso, os homens armados mantinham suas armas firmemente apontadas para ele. Um deles avisou friamente que, se Jasper fizesse o menor movimento, não hesitariam em disparar uma bala diretamente em sua testa. Naquele momento tenso, Christopher empurrou para longe a mão do guarda que estava cobrindo sua boca. Recuperando o controle, ele ordenou urgentemente para que os outros guardas não atirassem e cessassem o fogo imediatamente. Mas o comando veio um pouco tarde demais. Um dos guardas já havia puxado o gatilho, e o tiro ecoou alto enquanto a bala se dirigia para a cabeça de Jasper. Naquele segundo crítico final, alguém de repente agarrou o jovem de cabelo branco pelo ombro e o empurrou para o lado. O movimento repentino fez com que a bala mortal errasse o alvo e passasse de forma inofensiva ao lado dele. Era Levi. De alguma forma, ele havia recuperado a consciência. Sem hesitar nem por um momento, ele se levantou com uma velocidade surpreendente, agarrou a arma do guarda e a quebrou ao meio como se fosse um brinquedo frágil. Então, Levi agarrou o guarda surpreso pelo pescoço com uma mão e o levantou facilmente no ar, mantendo-o ali como se o homem pesasse quase nada. Vendo essa exibição aterradora de força, os guardas restantes rapidamente levantaram suas pistolas e as apontaram diretamente para o protagonista. No entanto, suas mãos tremiam incontrolavelmente de medo. Afinal, eles haviam visto pessoalmente esse homem levar um tiro na cabeça, mas agora ele estava lá, perfeitamente bem. Christopher rapidamente deu um passo à frente novamente e ordenou firmemente para que seus guardas baixassem suas armas. Ele explicou que aquelas pessoas não haviam lhe feito mal e que não havia motivo para atacá-las. Eles são meus amigos, disse ele calmamente. Os guardas trocaram olhares confusos entre si antes de olhar para seu mestre. Embora claramente não entendessem, não tinham escolha a não ser obedecer a seu comando. Christopher então caminhou até Levi e se desculpou sinceramente pelas ações de sua equipe de segurança. Ele explicou que haviam atirado sem entender o que realmente estava acontecendo. Para mostrar o quanto ele estava falando sério, Christopher até inclinou a cabeça respeitosamente diante de seu novo amigo, pedindo-lhe perdão pelo erro que acabará de acontecer. Ele acrescentou que, se Levi realmente o considerasse um amigo, então deveria liberar o chefe de sua segurança pessoal e perdoá-los pelo que fizeram dessa vez. O protagonista lentamente virou seu olhar frio e intimidador para o jovem, sua expressão escura e ameaçadora enquanto considerava o pedido. Nesse momento, Jasper rapidamente entrou na conversa. Ele explicou gentilmente que Christopher realmente era amigo deles e que verdadeiros amigos deveriam se proteger e aprender a perdoar.
Ouvindo essas palavras de Jasper, Levi permaneceu em silêncio por um momento. Eventualmente, ele relaxou sua pegada e decidiu liberar os guardas assustados. Mas justo quando a tensão começou a desaparecer, Levi de repente perdeu a consciência. Seu corpo ficou mole e ele desabou pesadamente no chão. Nesse momento, o sistema reportou silenciosamente que a fome extrema causada pelo efeito colateral de abrir o mundo interior finalmente havia atingido seu limite crítico, forçando o hospedeiro a entrar em animação suspensa para proteger sua vida. Preocupado, Jasper rapidamente se inclinou e pressionou sua orelha contra o peito de seu amigo, tentando desesperadamente ouvir se o coração de Levi ainda estava batendo. Quando finalmente ouviu o ritmo constante do coração de Levi, Jasper soltou um longo suspiro de alívio e explicou que seu amigo simplesmente tinha adormecido novamente. Ele até contou a Christopher que, da última vez que Levi adormeceu assim de repente, ele ficou inconsciente por 3 dias inteiros antes de finalmente acordar. Não muito depois, um carro chegou do lado de fora da loja. Um dos mordomos da família acompanhou Christopher até o veículo, e foi nesse momento que o rádio começou a transmitir notícias chocantes sobre um demônio de 7º grau que havia aparecido no hospital de emergência mais cedo naquele dia. Ouvindo isso, Christopher se perguntou silenciosamente o que as forças especiais estavam fazendo naquele momento e se já haviam lidado com a situação perigosa. O rádio logo anunciou que o demônio já havia sido derrotado por 2 mestres misteriosos. Ao mesmo tempo, o estranho desenho feito por Lewis estava sendo exibido em enormes outdoors por todo o país. Christopher não pôde deixar de pensar que todos ali devem ter perdido completamente a cabeça. Enquanto isso, o mordomo cuidadosamente carregou tanto Jasper quanto o inconsciente Levi para o carro. Christopher calmamente lhes instruiu a levá-los para um hospital psiquiátrico. O motorista então perguntou o que havia acontecido com os sequestradores que haviam levado Christopher mais cedo. Christopher respondeu casualmente que eles já haviam fugido e que persegui-los não valia a pena. A história então muda para o Centro de Controle e Monitoramento das Forças Especiais, onde fica claro que já haviam se passado 12 horas desde que os retratos das pessoas que derrotaram o demônio de 7º grau foram divulgados. Apesar da busca nacional, ainda não haviam recebido nenhuma informação útil sobre os indivíduos misteriosos. Frank ficou chocado ao perceber que todos pareciam completamente confiantes na precisão dos retratos. Nesse exato momento, Tracy entrou bruscamente no escritório. O som agudo de seus saltos batendo no chão ecoou pela sala enquanto ela entrava com uma presença intimidadora. Sem dizer uma palavra a princípio, ela jogou com raiva um tablet sobre a mesa. A tela exibia o mesmo desenho que já havia se espalhado por todos os principais meios de comunicação. Olhando ao redor da sala com clara irritação, ela exigiu saber quem havia dado permissão para que aquela imagem ridícula fosse transmitida publicamente. Ela continuou a repreendê-los, dizendo que os soldados claramente não haviam pensado na reputação das forças especiais. Então ela perguntou se algum deles havia realmente visto os comentários que as pessoas estavam postando online. Louis havia secretamente esperado que o público admirasse suas habilidades de desenho, mas Tracy rapidamente esmagou essa esperança explicando que a maioria das pessoas online estava dizendo que as forças especiais haviam perdido completamente a razão. Ouvindo isso, Louis ficou profundamente deprimido e abaixou a cabeça de vergonha. Surpreendentemente, Frank parecia ser a única pessoa na sala que parecia um pouco satisfeito. Percebendo isso, a raiva de Tracy se voltou para os guerreiros de 8º grau. Ela esperava que fossem mais confiáveis do que os outros, mas na realidade agiram de maneira igualmente tola. Ela anunciou firmemente que suas férias de 3 meses seriam oficialmente canceladas em apenas 3 dias. Em vez disso, os novos recrutas começariam o treinamento em um hospital psiquiátrico sob a supervisão da equipe sagrada. Louise parecia completamente miserável ao perceber que todo esse desastre havia começado por causa do desenho que ele havia feito. No entanto, Vincent tentou confortá-lo, dizendo que todos na equipe realmente acreditavam que ele era um artista talentoso. Vários dos rapazes se reuniram ao redor de Louis para animá-lo. Eles insistiram que seu desenho parecia extremamente realista e que realmente não entendiam por que as pessoas não gostavam tanto. Observando essa cena, Frank de repente percebeu que parecia estar completamente fora de lugar dentro daquele grupo estranho.
Justo naquele momento, o homem de um olho entrou no escritório. Ele mencionou casualmente que acabará de voltar, mas já podia ouvir que a equipe havia causado outro problema. Olhando ao redor da sala com desconfiança, ele perguntou o que de ridículo eles haviam exibido na televisão dessa vez. Frank imediatamente assumiu que o homem de um olho também devia perceber o quão absurdo o desenho parecia. Pelo menos alguém ali parecia ainda ter senso comum. No entanto, quando o homem de um olho pegou o tablet e viu o desenho claramente, seu rosto se torceu de puro choque. Ele encarou a tela horrorizado, incapaz de acreditar que estava vendo aquelas pessoas novamente. A história então muda para uma clínica psiquiátrica. O diretor Shawn decidiu ligar para Lee e verificar seu estado depois de ouvir sobre a aparição do demônio de 7º grau no hospital no dia anterior. Lee explicou que muitas pessoas haviam se ferido durante o incidente, incluindo pacientes e membros das forças especiais. Ele também expressou esperança de que aqueles que morreram por causa do demônio pudessem descansar em paz. Depois de ouvir silenciosamente, o diretor gentilmente aconselhou Lee a descansar mais, já que ainda havia muitos pacientes que precisariam de sua ajuda mais tarde. Lee então mencionou que o demônio havia aparecido perto do departamento de internação, e 2 pacientes mentais do hospital também deveriam ter estado lá naquele exato momento. Pela maneira como ele disse isso, era óbvio que ele acreditava que aqueles 2 pacientes infelizes provavelmente haviam sido mortos pelo monstro aterrorizante. No entanto, Lee de repente disse ao diretor para esperar um momento antes de tirar qualquer conclusão. Por um breve período, ambos os homens permaneceram em silêncio ao telefone, sem saber o que dizer a seguir. Mas logo depois, ambos sorriram silenciosamente. Eles perceberam que, se aqueles 2 pacientes problemáticos realmente tivessem morrido durante o incidente com o demônio, isso poderia ser, na verdade, a única boa notícia daquele dia terrível. Depois que a ligação terminou, o diretor suspirou suavemente e refletiu sobre como a vida e a morte eram muitas vezes controladas pelo destino, algo que ninguém poderia realmente mudar. Justo naquele momento, um dos atendentes do hospital bateu e entrou no escritório. Ele relatou que o homem que havia trazido os pacientes do quarto 666 estava esperando do lado de fora e queria falar com o diretor. O atendente rapidamente acrescentou um detalhe importante: ambos os pacientes ainda estavam vivos. Ouvindo essa notícia inesperada, o diretor congelou por um momento e percebeu que havia comemorado cedo demais. Logo depois, ele entrou em contato novamente com Lee. Desta vez, sua voz carregava um leve tom de culpa, enquanto admitia que quando Lee o procurou pela primeira vez para se inscrever na assinatura, ele não havia sido totalmente justo. Ele confessou que não havia considerado realmente os sentimentos de Lee naquela época e agora, sinceramente, queria se desculpar pela forma como lidou com a situação. Lee fez uma pausa por um momento antes de responder e, então, disse calmamente que, surpreendentemente, esta era a primeira vez que ele realmente estava feliz por ouvir algo do diretor. Após uma breve pausa, o diretor perguntou cuidadosamente se ainda seria possível organizar aquela assinatura depois de tudo. Lee explicou que, como os 2 pacientes de quem estavam falando já não estavam mais vivos, tecnicamente poderia ser feito agora. No entanto, ele também apontou que tal assinatura provavelmente não traria lucro real para o diretor. Mesmo assim, Shawn insistiu firmemente. Ele disse que, se eles seguissem em frente com isso, ele teria mais chances de ver seu parceiro. Ao ouvir isso, Lee começou a pensar em como, ultimamente, os homens pareciam estar prestando uma atenção incomum nele. Depois de refletir por um segundo, ele brincou dizendo que provavelmente isso só acontecia porque ele era simplesmente irresistível. Ainda assim, Lee decidiu esclarecer tudo imediatamente. Ele explicou de forma direta que era homem e que não tinha interesse romântico por outros homens. No entanto, ele acrescentou que, da próxima vez que fosse visitar o diretor, ele ainda pediria uma exceção para que Shawn pudesse receber a adesão. Com isso resolvido, os 2 homens se despediram e encerraram a ligação. O que Lee não percebeu foi que, naquele exato momento, havia visitantes sentados em silêncio dentro do escritório de Shawn. Esses visitantes acabaram sendo Christopher e seu fiel mordomo.
Shawn agradeceu calorosamente a Christopher por ter trazido Levi e Jasper de volta com segurança, explicando que os dois meninos eram quase como família para ele, e todos no hospital estavam profundamente preocupados quando eles desapareceram de repente. Christopher explicou que, na noite anterior, eles tinham levado os dois meninos para o hospital privado da família para um exame médico completo. Após dizer isso, ele calmamente entregou ao diretor um relatório médico detalhado. De acordo com o relatório, tanto Levi quanto Jasper pareciam fisicamente saudáveis de forma geral. No entanto, vários indicadores incomuns foram descobertos. Levi mostrou um aumento anormal na atividade das células-tronco, enquanto os exames de Jasper revelaram uma estranha discrepância entre sua idade óssea e o que seria esperado para alguém com sua aparência. Christopher continuou explicando que esses resultados estranhos levaram vários especialistas no hospital a uma conclusão surpreendente: Jasper poderia ter mais de 100 anos de idade. Shawn admitiu que ele próprio nunca teve certeza sobre a verdadeira idade de Jasper. Na verdade, não havia absolutamente nenhuma informação sobre isso nos arquivos do hospital. Ele explicou que, quando começou a trabalhar lá, Jasper já era paciente do hospital há algum tempo. Naquela época, o diretor anterior ainda estava no comando. Shawn se lembrava claramente de ter ido até a cama onde Jasper estava deitado e examiná-lo cuidadosamente. Naquele momento, Jasper parecia perfeitamente estável mentalmente. Ele parecia nada mais do que um jovem despreocupado e ligeiramente excêntrico, com uma atitude relaxada em relação à vida. Pensando sobre tudo isso, Shawn se sentiu um pouco melancólico. Afinal, ele já tinha 50 anos e estava constantemente preocupado com coisas como cabelo grisalho e rugas aparecendo em seu rosto. Depois de um tempo, Christopher finalmente deixou o hospital. Observando-o partir, o diretor refletiu silenciosamente sobre o fato de que o jovem claramente não acreditava em tudo que ele havia dito. Ainda assim, pensou consigo mesmo que os jovens geralmente agiam impulsivamente e teimosamente. Além disso, Christopher ainda era apenas uma criança em muitos aspectos. E para complicar ainda mais, ele também era extremamente rico. Enquanto isso, a história muda para as montanhas acima da floresta, onde um corvo negro estava deslizando silenciosamente pelo ar frio. O pássaro escuro eventualmente voou diretamente para a entrada de uma caverna e se acomodou calmamente em cima de uma pedra áspera. Ele começou a relatar que a operação envolvendo Larville e Taena havia falhado completamente. O vaso vegetal havia sido descoberto, o antigo fundador da família havia despertado, mas poderosos guerreiros apareceram rapidamente e o destruíram. O demônio explicou que ele havia claramente sentido a energia violenta criada pela fusão do demônio de 7ª classificação, mas infelizmente essa criatura encontrou um grupo de guerreiros desconhecidos. Como o demônio fundido havia sido derrotado, todas as larvas que ele havia plantado secretamente dentro dos humanos também morreram ao mesmo tempo. O demônio de 9ª classificação, conhecido como Aligator, falou friamente, dizendo que qualquer um que falhasse em algo que deveria ser tão certo seria simplesmente descartado sem hesitação. Nas proximidades, o demônio de 9ª classificação, Polar Kitsune, observava tudo cuidadosamente. Pensava consigo mesma que, depois de passar apenas algumas horas estudando os humanos, esse tolo de crocodilo já começava a imitar os insultos humanos, e ela certamente não tinha intenção de ser superada por ele. Encostando-se casualmente na perna de seu mestre, ela perguntou calmamente se já haviam descoberto quantos guerreiros estavam posicionados dentro daquela cidade humana após tantas missões de reconhecimento. O corvo respondeu que a cidade estava sempre cheia de gente. Normalmente, 3 esquadrões de guerreiros de 8ª classificação protegiam a área. Esses esquadrões eram conhecidos como Sacred Duty, Rock e Soul. Pelo que ele sabia, eles eram comandados por uma unidade de guerreiros de 9ª classificação. Essas forças eram consideradas os defensores mais fortes da cidade, e seu líder tinha o título de guerreiro de nível nacional. A raposa explicou calmamente que guerreiros de 8ª classificação eram geralmente mais ou menos iguais em força aos demônios de 7ª classificação. No entanto, ninguém realmente sabia o quão poderosos aqueles guerreiros de 9ª classificação, especialmente o de nível nacional, realmente eram. Naquele momento, o líder demônio soltou um sibilo baixo e ameaçador.
A raposa imediatamente entendeu sua intenção. Ele queria enviar um demônio de 8ª classificação para fazer o reconhecimento da cidade pessoalmente. Ela então anunciou em voz alta o comando do rei, ordenando que todos os demônios de 8ª classificação presentes se apresentassem imediatamente. Logo, 5 diferentes demônios de 8ª classificação apareceram diante do governante. Entre eles estavam um enorme demônio chimpanzé, uma mortal louva a Deus, um tigre feroz, um porquinho da Índia espinhento e até um demônio canguru imponente. Após observá-los cuidadosamente por um momento, o rei levantou lentamente o dedo e apontou para um dos demônios, escolhendo-o para realizar a missão de reconhecimento. A criatura escolhida acabou sendo um demônio de 8ª classificação conhecido como Adamantite Gorila. O demônio corvo acrescentou outro relatório estranho. Ele disse que, durante suas observações, também havia sentido vestígios de cheiro de demônio vindo de 2 guerreiros que não tinham aura visível. O cheiro lembrava os demônios Morning Dog, Dark Python e Reef Octopus, que haviam desaparecido anteriormente durante uma missão de reconhecimento. A raposa achou isso extremamente confuso. Ela não conseguia entender como humanos comuns poderiam carregar o cheiro de demônios. A única explicação lógica seria que aqueles indivíduos eram demônios disfarçados de humanos. Outra possibilidade cruzou brevemente sua mente, que um humano havia comido um demônio. No entanto, ela rapidamente descartou essa ideia absurda. Em seu mundo, os demônios devoravam os humanos, não o contrário. Depois de pensar sobre isso, ela ordenou ao corvo que levasse 2 demônios de 4ª e 5ª classificação para investigar mais a fundo e descobrir exatamente que tipo de humanos estavam vivendo lá. Enquanto isso, a história volta para a sala 666. Os pacientes habituais já haviam retornado, e Levi estava agora dormindo há 3 dias completos. Jasper estava ficando cada vez mais ansioso porque seu amigo ainda não havia acordado. Nesse momento, o diretor entrou na sala, e Jasper imediatamente se iluminou de felicidade ao vê-lo. 2 trabalhadores da construção civil o seguiram. Shawn deu uma olhada em Levi deitado e perguntou a Jasper por que o menino ainda não havia acordado. Os operários imediatamente começaram seu trabalho, instalando um novo banheiro na sala. Eles planejavam terminar o mais rápido possível porque o diretor havia prometido pagar o dobro, afinal, nenhum trabalhador queria ficar naquela enfermaria por muito tempo. Logo terminaram de instalar a banheira também. Depois disso, o diretor pediu a Jasper que ficasse lá e vigiava Levi até que ele finalmente acordasse. Então Shawn saiu da sala junto com os trabalhadores da construção, deixando o garoto de cabelo branco sozinho. Jasper olhou ao redor confuso, não entendendo bem o que estava acontecendo. De repente, ele ouviu sons estranhos do lado de fora, como se alguém estivesse batendo fortemente na porta. Acontece que os operários haviam realmente fechado a entrada da enfermaria. Eles acreditavam que nada de incomum aconteceria até a chegada dos estagiários das forças especiais. Eventualmente, a noite chegou. O homem de um olho apareceu repentinamente na janela da sala 66 e observou silenciosamente os pacientes dormindo. Ele mencionou que, naquele ano, Tracy havia decidido enviar os novos recrutas para fazer o estágio em um hospital psiquiátrico, e eles chegariam depois de amanhã. Shawn também estava na sala. Ele explicou que já havia recebido o aviso sobre isso e imediatamente enviou uma resposta, pois achava que era muito perigoso e recusou o pedido. Em vez de responder com palavras, o homem de um olho calmamente puxou um pedaço de papel de dentro de sua capa e o empurrou bem na frente do rosto de Shawn. Era um cheque com uma quantia enorme de dinheiro. Ver aquele número instantaneamente mudou a atitude de Shawn. Ele rapidamente raciocinou que o perigo era algo que os guerreiros enfrentavam constantemente, então não fazia sentido resistir. Ele concordou em começar os preparativos no dia seguinte. Enquanto isso, o homem de um olho começou a discutir a situação misteriosa de como aqueles 2 meninos haviam adquirido uma força tão incrível. Sem hesitar, o diretor puxou um documento, um acordo sobre a transferência dos direitos de tutela, e o entregou diretamente ao homem de um olho. O homem comentou que nunca houve um caso em sua unidade onde pacientes psiquiátricos se tornaram guerreiros, e ele suspeitava que Tracy provavelmente nunca permitiria algo assim. Logo,
Os soldados das forças especiais finalmente chegaram ao hospital psiquiátrico. O diretor cumprimentou Steven calorosamente e desejou sucesso durante o estágio no hospital. Steven se apresentou e explicou que eram instrutores da equipe Sacred Duty, responsáveis por supervisionar os estagiários deste ano. Os estagiários ficaram completamente chocados ao saber que seus instrutores seriam os guerreiros lendários de Sacred Duty. Ao mesmo tempo, eles não conseguiam entender por que esses lutadores poderosos tratavam o diretor de um hospital psiquiátrico com tanto respeito. Shawn explicou calmamente que ele já havia recebido todos os documentos descrevendo o programa de estágio e pediu educadamente para que os estagiários o seguissem. Alguns dos estagiários se sentiram um pouco desconfortáveis com a situação, mas logo se convenceram de que os pacientes ali eram simplesmente pessoas comuns com maneiras de pensar incomuns. Por isso, acreditavam que não havia nada a temer. Logo chegaram ao local designado, onde o diretor explicou que o treinamento deles envolveria cuidar pessoalmente de um paciente psiquiátrico durante um mês inteiro. Se qualquer das partes causasse dano, seja os estagiários machucando o paciente ou o paciente machucando-os, o estágio seria imediatamente considerado um fracasso. Nesse caso, os estagiários seriam enviados de volta para a academia superior, onde teriam que passar por um novo treinamento e refazer os exames finais desde o início. Os estagiários ficaram completamente surpresos ao ouvir essas condições rígidas. No entanto, depois que o choque inicial passou, eles rapidamente se convenceram de que pacientes com doenças mentais eram apenas pessoas comuns e não representavam uma ameaça real para guerreiros treinados como eles. Enquanto isso, o diretor do hospital observava silenciosamente suas reações. No fundo, ele não podia deixar de sentir uma grande preocupação com esses estagiários jovens e excessivamente confiantes. Ao mesmo tempo, Levi lentamente começou a recuperar a consciência. O sistema relatou que durante seu estado suspenso ele havia absorvido energia suficiente do ambiente ao redor, permitindo que sua técnica de cultivo de energia de nível terra, de estágio médio, se recuperasse completamente. No momento em que Jasper viu seu amigo finalmente abrir os olhos, ele correu até ele, animado, ansioso para cumprimentá-lo depois de tanto tempo de sono preocupante. Com um sorriso aliviado, Jasper explicou rapidamente que Christopher tinha sido responsável por trazê-los de volta e dar-lhes uma carona. Ele também acrescentou que o diretor estava extremamente preocupado com Levi o tempo todo. Agora que ele finalmente estava acordado, eles deveriam encontrá-lo e tranquilizá-lo de que estava tudo bem. Depois de ouvir isso, Levi moveu casualmente o braço e, com quase nenhum esforço, quebrou as tábuas de madeira que haviam sido pregadas sobre a porta como uma barreira. Sem perder mais tempo, Jasper e Levi saíram da sala juntos, planejando ir encontrar o diretor e informá-lo que Levi havia se recuperado. Enquanto isso, finalmente chegou a hora de os estagiários serem oficialmente designados para tomar responsabilidade por seus respectivos pacientes. O diretor apresentou um dos estagiários ao seu paciente designado, um homem idoso que estava morando no hospital há bastante tempo. O diretor explicou calmamente ao paciente que esse estagiário agora agiria como seu filho durante o próximo mês e ficaria com ele, garantindo que fosse bem cuidado. Quando o paciente idoso ouviu essas palavras, seus olhos se encheram imediatamente de lágrimas de felicidade avassaladora. Ele de repente correu para frente e abraçou o estagiário confuso com força, gritando que achava que seu filho o havia abandonado para sempre. O diretor então entregou ao estagiário um conjunto de anotações e instruções detalhadas sobre os cuidados diários do paciente. Ele explicou que essas diretrizes seriam necessárias, e agora o estagiário e a equipe de segurança acompanhariam o paciente de volta ao seu quarto. Em seguida, o diretor trouxe outro estagiário à frente e o apresentou a um paciente diferente. Ele explicou que esse paciente acreditava que o jovem havia vindo especificamente para comprar relógios dele todos os dias durante o próximo mês. Os olhos do paciente imediatamente brilharam de empolgação assim que ele ouviu isso. Ele agarrou ansiosamente a mão do estagiário e começou a sacudi-la com entusiasmo, elogiando-o por tomar a decisão certa, já que ele dizia ter uma excelente coleção de relógios disponível. Logo chegou a vez do próximo paciente. O diretor apresentou outro estagiário e explicou que o paciente acreditava que o jovem havia vindo estudar com ele durante o próximo mês, como seu aluno.
O paciente imediatamente perguntou ao estagiário se ele havia lido Uma Breve História do Tempo ou qualquer outro livro de divulgação científica sobre astronomia e o universo. Quando o estagiário ficou lá sem palavras e claramente incapaz de responder, o paciente se virou, desapontado, e disse que ele nem sequer havia lido os livros básicos de divulgação científica sobre o espaço. Por causa disso, ele se recusou a aceitar uma pessoa tão sem talento como seu aluno. O diretor rapidamente interveio e disse ao estagiário constrangido para segui-lo. Durante o próximo mês, sua tarefa seria cuidar desse paciente e de alguma forma convencê-lo a aceitá-lo como aluno. Ele então entregou outro conjunto de anotações detalhando os hábitos específicos, a personalidade e as necessidades de cuidado do paciente. Naquele momento, Jasper e Levi finalmente chegaram à área de treinamento. Jasper parecia surpreso quando viu que agora as pessoas precisavam se alinhar apenas para falar com o diretor. Ao ver a fila, os dois decidiram casualmente que poderiam simplesmente pegar um lugar e esperar como todo mundo. Logo chegou a vez de uma das estagiárias. O diretor sorriu educadamente enquanto se preparava para apresentá-la ao paciente designado. Nesse momento, Jasper deu um passo à frente e cumprimentou alegremente o diretor por trás. No momento em que Sean ouviu aquela voz familiar, seu rosto ficou pálido de choque. Tomado pelo pânico, ele de repente se ajoelhou e agarrou seu peito como se seu coração tivesse quase parado. Enquanto isso, a estagiária se aproximou de Jasper e perguntou educadamente se ele era o paciente pelo qual ela seria responsável durante o próximo mês. Ela se apresentou com um sorriso amigável, dizendo que seu nome era Lucrecia. Jasper se apresentou feliz em retorno e lhe deu um sorriso largo e alegre. Nesse momento, o diretor interrompeu apressadamente a conversa. Ele afirmou firmemente que Jasper definitivamente não era o tipo de paciente que Lucrecia deveria ser designada. Ele rapidamente acrescentou que ajudaria ela a encontrar outro paciente que fosse muito mais adequado para o treinamento dela. No entanto, o rosto de Lucrecia de repente ficou levemente vermelho, e ela insistiu que era perfeitamente capaz de cuidar desse paciente. Ao mesmo tempo, outro estagiário se aproximou de Levi e declarou com confiança que ele pessoalmente assumiria a responsabilidade por ele durante o estágio. Levi aceitou calmamente o cumprimento e apertou a mão dele, enquanto o diretor assistia a toda a situação se desenrolando com crescente horror. Não conseguindo mais tolerar, Sean correu até eles e os separou imediatamente. Ele explicou que Levi e Jasper não eram pacientes comuns e não participariam do estágio. Seus corpos nasceram com habilidades especiais de guerreiros, e os estagiários não seriam capazes de lidar com eles. No entanto, Louie respondeu com empolgação em vez de preocupação. Ele disse que ouvir isso na verdade o deixou ainda mais ansioso para conhecê-los. Guerreiros que nascem com corpos inatos começam no segundo rank, tornando os talentos extremamente raros que valem a pena testar. Ele até imaginou que, com tal oponente, poderia provar suas habilidades imediatamente após a graduação. No começo, ele estava desapontado porque o estágio parecia simples demais para impressionar os instrutores, mas agora sentia que a oportunidade perfeita havia aparecido bem na frente dele. Louie explicou que as regras do exame impediam que ele lutasse contra pessoas comuns, pois poderiam se machucar seriamente. Mas se esses pacientes o atacassem, ele não seria prejudicado, já que sua técnica Golden Dome já havia alcançado o poderoso terceiro rank. Os outros estagiários olharam para o jovem careca com admiração. Ele era o líder deles, e eles se orgulhavam de que sua técnica Golden Dome já havia avançado para o terceiro rank. No começo, Levi simplesmente o encarou, sem acreditar que esse cara estranho estava realmente pedindo para ser socado. Louie disse confiantemente a Levi para não segurar o golpe. Ele insistiu que um simples soco não seria suficiente e o incentivou a usar algum tipo de técnica de corpo inato. Mas Levi ignorou completamente o conselho. Com um simples movimento, ele socou Louie diretamente no peito, e o supostamente inquebrável Golden Dome se estilhaçou instantaneamente. Enquanto isso, Vincent estava praticando suas técnicas não muito longe da área de treinamento. Nesse momento, Cheryl correu até ele e relatou que a formação de 4 direções finalmente havia sido concluída. Ela acrescentou que o líder da equipe logo chegaria para inspecionar os preparativos deles.
Vincent assentiu calmamente e confirmou que tudo estava pronto e que a formação de 4 direções havia sido estabelecida com sucesso. A garota puxou suavemente suas roupas e admitiu que ainda se sentia chateada por perder suas férias planejadas de 3 meses. Tentando animá-la, Vincent sorriu e disse a Cheryl que ele tinha trazido o lanche favorito dela, um ovo recém-cozido. Quando ela olhou de perto, notou que algo semelhante ao rosto dela havia sido desenhado na casca do ovo com uma caneta. Ver esse detalhe atencioso fez com que ela sorrisse brilhantemente, e ela o agradeceu calorosamente por se importar com seus sentimentos. Os dois então se sentaram juntos em uma clareira tranquila para que Cheryl pudesse comer o ovo. Enquanto comia, ela perguntou a Vincent se ele conseguia sentir as ondas de energia de todos dentro do hospital. Vincent respondeu calmamente que ele podia monitorá-los através da formação. Se qualquer estagiário tentasse machucar um paciente, a formação reagiria instantaneamente e lhes daria tempo suficiente para intervir. Cheryl riu aliviada e disse que, nesse caso, não havia nada com o que se preocupar, já que todos os pacientes ficariam completamente seguros durante o estágio. No entanto, quando olharam para o céu, de repente viram uma figura voando rapidamente em direção a eles. Eles assistiram em choque enquanto a pessoa aterrissava diretamente aos seus pés. Assustada com a aparição repentina, Cheryl engasgou com o ovo que estava comendo. Vincent imediatamente a pegou e começou a balançá-la suavemente, tentando ajudá-la a desengasgar antes que o ovo ficasse preso em sua garganta. Um momento depois, o pedaço de ovo finalmente saiu de sua boca. Nesse momento, Steven e Frank correram em direção a eles alarmados, achando que Vincent estava atacando sua própria namorada. No entanto, assim que Cheryl se recuperou e pôde falar novamente, Vincent rapidamente explicou toda a situação, esclarecendo o mal-entendido. Logo, eles caminharam até Louie, que ainda estava deitado no chão, ferido. Lutando para se sentar, ele explicou que Levi possuía um corpo congênito raro e que Levi o havia derrotado com um único golpe. No entanto, Vincent franziu ligeiramente a testa e disse que não havia sentido nenhuma flutuação de energia incomum dentro do prédio. Depois de pensar por um momento, Steven concluiu que, se Levi tinha conseguido derrotar um guerreiro de terceiro rank sem liberar nenhuma energia visível, então ele deve ter se baseado puramente na força física bruta de seu corpo inato. Enquanto isso, todos ao redor assistiam à cena com uma mistura estranha de empolgação e medo, já que o corpo de Louie havia voado pelo ar depois do golpe de Levi. O diretor se aproximou lentamente de Levi e explicou que, embora suas travessuras infantis nunca tivessem machucado ninguém antes, ele sempre escolheu ignorá-las. Mas desta vez era diferente. Levi realmente havia golpeado alguém, e esse fato decepcionou profundamente o diretor. Levi abaixou a cabeça levemente, parecendo um pouco culpado, e explicou suavemente que o outro rapaz foi quem insistiu para que ele o golpeasse. Ainda assim, o diretor balançou a cabeça firmemente e respondeu que Levi não tinha o direito de levantar os punhos contra ninguém, independentemente de quem pedisse. Nas proximidades, os estagiários assistiam à cena com rostos pálidos. Naquele momento, eles perceberam de repente que sua força talvez nem fosse suficiente para derrotar uma pessoa que parecia ser um paciente comum. Depois de trocar olhares nervosos, vários deles se aproximaram do diretor e admitiram que desejavam se retirar do teste, pois claramente não estavam prontos para esse nível ainda. Justo naquele momento, Frank chegou ao local carregando Louie nas costas. Assim que viu Levi e Jasper ali, seus olhos se arregalaram em choque ao reconhecê-los como os mestres misteriosos que haviam aparecido durante a batalha com o demônio de 7º rank. Frank percebeu que sua percepção havia sido muito mais clara do que a de seus companheiros. Ele havia reconhecido aquelas duas figuras poderosas imediatamente, mas agora se perguntava se os outros chegariam à mesma conclusão. Aconteceu que o resto da equipe logo os reconheceu também. As memórias daquele momento no campo de batalha voltaram a eles de uma vez só. Eles rapidamente correram até Levi e Jasper, agradecendo sinceramente e dizendo que, graças à ajuda deles, o número de vítimas durante o incidente com o demônio de 7º rank havia sido muito reduzido. No entanto, Frank não pôde deixar de ficar confuso. Se esses dois realmente eram mestres poderosos, por que estavam usando os pijamas largos de hospital destinados a pacientes psiquiátricos?
Steven de repente sugeriu uma teoria. Talvez, como certos monges lendários que se escondiam entre pessoas comuns, esses mestres tivessem se disfarçado intencionalmente como pacientes mentais para permanecerem despercebidos. Frank, no entanto, quietamente suspeitava de outra coisa. Talvez esses dois fossem apenas indivíduos excêntricos que, por acaso, eram incrivelmente fortes. Steven então lembrou a todos que, antes de chegarem a esse hospital, vários oficiais de alta patente haviam ordenado que os tratassem com o maior respeito possível. Ele supôs que talvez os mestres tivessem pedido ao diretor para ajudá-los a falsificar a doença mental, para que pudessem ficar ali tranquilamente e cultivar sem perturbações. Os soldados começaram a discutir a ideia de recomendar esses dois mestres para se juntarem às forças especiais. Afinal, derrotar um demônio de 7º rank era uma conquista extraordinária. Louie ouviu tudo isso com horror crescente. Quando percebeu que até a equipe Sacred Duty considerava esses dois dignos de recomendação, ele finalmente entendeu o quão tolo havia sido mais cedo. O diretor de repente percebeu que essa situação poderia, na verdade, resolver um de seus maiores problemas. Ele rapidamente concordou, dizendo que Levi e Jasper eram, de fato, mestres ocultos e que tais talentos absolutamente mereciam ser recomendados ao chefe das forças especiais. Ao ouvir isso, os guerreiros se curvaram respeitosamente em direção ao diretor. Steven então se adiantou e apertou a mão de Shaun com firmeza. No entanto, Levi e Jasper se olharam confusos. Eles não conseguiam entender o que todos estavam dizendo e rapidamente decidiram que não queriam deixar o hospital de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, eles também estavam preocupados que, se saíssem, o diretor acabasse se preocupando com eles. Ironia das ironias, o próprio diretor estava ainda mais preocupado com as consequências de continuarem a ficar no hospital. Ele se aproximou, colocando uma mão gentilmente sobre cada uma de suas cabeças, enquanto falava calmamente. Ele explicou que, embora fosse preocupante vê-los ir embora, ele também sabia o quanto eles amavam cultivar. As forças especiais das quais todos falavam poderiam lhes oferecer melhores oportunidades para se tornarem mais fortes. Ouvindo essas palavras sinceras, tanto Jasper quanto Levi de repente começaram a chorar. Sem hesitar, correram para frente e abraçaram o diretor com força. Os soldados ao redor observaram esse momento emocional em silêncio, percebendo que era verdadeiramente uma cena de despedida comovente e sincera. Louie suspirou e disse que, apesar de serem mestres poderosos, eles ainda eram apenas pessoas comuns com emoções humanas como todos os outros. Naquele momento, Frank lembrou de que, como ele estava ferido, seu exame havia oficialmente falhado e ele teria que voltar para a academia. Essas palavras atingiram Louie como um martelo, e ele imediatamente começou a chorar. Enquanto isso, Lucrecia se aproximou de Jasper e disse que, durante este estágio, ele seria considerado seu parceiro designado. Ela educadamente perguntou se poderia observá-lo e vigiá-lo durante o treinamento. Jasper virou-se para ela com uma expressão alegre e respondeu que não se importava nem um pouco. Ele então puxou várias agulhas finas de seu cabelo e explicou que, em troca, gostaria de cuidar de sua saúde realizando acupuntura. O diretor correu até eles, pretendendo impedir a garota antes que as coisas fossem longe demais, mas Lucrecia já havia concordado com entusiasmo. Sem perder tempo, Jasper imediatamente começou o tratamento. Lucrecia acreditava que a acupuntura de um mestre tão misterioso deveria ser incrivelmente eficaz, talvez isso fortalecesse sua energia interna, tornando-a mais forte e mais bonita. Logo, sua cabeça inteira estava coberta com dezenas de agulhas de acupuntura cuidadosamente colocadas. Todos ao redor ficaram olhando em choque. Apenas momentos antes, Lucrecia parecia perfeitamente saudável, mas agora ela parecia ter caído em um sono profundo e imóvel. Até Jasper parecia confuso, não conseguindo entender por que ela desmaiou de repente. Levi tranquilamente assegurou a todos que ela certamente acordaria mais tarde. Cheryl verificou Lucrecia e confirmou que ela parecia fisicamente bem, embora não conseguisse entender por que ela ainda não tinha acordado. Steven simplesmente declarou que isso significava que Lucrecia também havia falhado em seus testes. Os soldados então decidiram que,
quando o período de estágio terminasse em um mês, eles retornariam ao quartel-general das Forças Especiais junto com esses dois mestres misteriosos. No entanto, Levi e Jasper pareciam completamente desinteressados por essa notícia e não reagiram muito a ela. Naquela mesma hora, um corvo demoníaco voou silenciosamente para o território do hospital psiquiátrico. A criatura logo descobriu duas pessoas cujo cheiro estranhamente se assemelhava ao de demônios. Depois de observá-los cuidadosamente, o corvo decidiu que o demônio de quarta classificação, Fierceber, deveria ser enviado para testar sua força primeiro. Mas justo naquele momento, o corvo sentiu algo inesperado. Porque ele havia se concentrado tanto nesses dois indivíduos, não percebeu a presença de guerreiros poderosos nas proximidades. Agora ele podia sentir claramente a aura de vários guerreiros de oitava classificação na área. Felizmente, o corvo possuía uma habilidade especial chamada ocultação, que lhe permitia esconder a energia e a aura de si mesmo e de demônios próximos. Sem essa habilidade, a situação teria sido extremamente perigosa. Percebendo isso, ele decidiu que o melhor plano seria trair aqueles dois indivíduos primeiro. Só então poderiam investigar a situação corretamente. Enquanto isso, Jasper e Levi estavam sentados no chão brincando casualmente com formigas, enquanto membros da equipe de guerreiros os observavam secretamente de longe. Observando-os cuidadosamente, Steven concluiu que talvez, ao observar todas as coisas vivas, esses mestres estivessem silenciosamente contemplando as verdades mais profundas do cultivo. O diretor depois relatou que todos os estagiários haviam sido designados com sucesso para seus pacientes. Os dois estagiários feridos já haviam sido enviados para o hospital, e os guerreiros de oitava classificação estavam observando Levi e Jasper de perto. Mesmo assim, o diretor ainda se sentia inquieto, porque não tinha ideia do que faria se algo inesperado acontecesse de repente. Logo, os pacientes retornaram para seus quartos enquanto os guerreiros continuaram observando-os secretamente. Quando viram os dois meninos bebendo leite e chamando de cola e Sprite, interpretaram isso como uma fase avançada do cultivo. Steven explicou com confiança que, usando a consciência, mestres verdadeiros podiam redefinir e até remodelar a realidade. Mais tarde, retornaram à clareira. Jasper se preparou para continuar a acupuntura, mas Levi de repente desmaiou mais uma vez. Steven falou sobre como os praticantes frequentemente ajudavam uns aos outros a se tornarem mais fortes. No entanto, enquanto Jasper continuava com a acupuntura, Frank começou a sentir que algo na situação parecia muito estranho. Jasper então se virou para os guerreiros e disse com orgulho que ele estava praticando acupuntura há muitos anos e adoraria tentar suas técnicas neles também. Os guerreiros olharam para Levi, que estava dormindo, e depois se olharam, decidindo que talvez não fizesse mal tentar. Frank, no entanto, ainda tinha sérias dúvidas e sentia fortemente que isso provavelmente seria uma ideia terrível. Infelizmente para ele, ninguém prestou atenção em suas preocupações. Os outros membros da equipe pediram com entusiasmo para que Jasper os tratasse também. Com um sorriso brilhante, Jasper tirou sua coleção de agulhas e começou a se preparar para o procedimento de acupuntura. Nesse exato momento, Frank ouviu de repente o som suave e estranho de um clarinete ecoando de algum lugar à distância. Em sua mente, aquela melodia arrepiante era algo que geralmente tocava quando alguém estava prestes a morrer. Não muito tempo depois que esse pensamento gelado passou por sua cabeça, Steven, Vincent e Cheryl caíram no chão e adormeceram um após o outro, exatamente da mesma forma que Levi fizera mais cedo. Jasper coçou a cabeça, confuso, sem conseguir entender onde sua técnica de acupuntura havia dado errado dessa vez. Ele então virou lentamente seu olhar para Frank e lhe disse calmamente que ele ainda tinha mais uma tentativa. Jasper fez um gesto casual, chamando-o para se aproximar. Mas, nesse momento, Frank sentiu como se pudesse ver claramente a sombra da morte parada silenciosamente bem atrás dele. Com uma respiração profunda, Frank de repente caiu de joelhos. Ele declarou solenemente que, quando entrou para a Sacred Duty Squad, já entendia que seu caminho sempre caminharia na linha tênue entre a vida e a morte. Mesmo que ele e os outros fossem diferentes, todos compartilhavam o mesmo destino. Se seus camaradas caíssem, ele cairia também. Então ele levantou a cabeça em direção ao céu e gritou que estava pronto para o procedimento.
No entanto, no momento em que as agulhas de Jasper o tocaram, Frank imediatamente desabou para frente e adormeceu, assim como os outros. Nesse exato momento, o corvo demoníaco que estava à espreita nas proximidades percebeu algo estranho. A poderosa aura dos guerreiros de 8ª classe havia desaparecido completamente. Sentindo a oportunidade, o corvo imediatamente chamou o demônio de 4ª classe, Fierce Bear, e o demônio de 5ª classe, Mad Tiger, ordenando que atacassem os 2 humanos restantes enquanto não havia guerreiros de 8ª classe presentes. Enquanto isso, o sistema notificou Levi que ele havia completado com sucesso um upgrade de classe SS. Ele também detectou a presença de um alimento de alta energia nas proximidades que poderia ajudar a suprimir sua fome por vários dias. Em outro ponto da clareira, vários pacientes de repente notaram um enorme urso e um grande tigre se aproximando lentamente deles. A princípio, os pacientes presumiram que os animais deveriam ser criaturas inofensivas e amigáveis. Infelizmente, essa suposição logo se provaria completamente errada. Ao mesmo tempo, Jasper notou um corvo negro incomumente feio pousado silenciosamente em um galho de árvore acima deles. O corvo ficou extremamente irritado quando ouviu Jasper chamá-lo casualmente de uma aberração com aparência estranha. Furioso, o corvo imediatamente ordenou que o tigre e o urso devorassem os humanos sem hesitar. Seguindo a ordem, os 2 demônios correram em direção a Jasper, que ainda não fazia ideia do que estava acontecendo ao seu redor. Nesse momento, Levi de repente acordou. A poderosa fome que havia sido temporariamente suprimida disparou por seu corpo novamente, trazendo-o instantaneamente de volta à plena consciência. No momento em que abriu os olhos, ele viu um enorme tigre se lançando diretamente em direção a Jasper. Levi reagiu instantaneamente. Com um soco rápido, ele acertou o tigre e o lançou para longe de seu amigo. O corpo do tigre bateu no chão repetidamente antes de ser lançado para longe, distanciando-se. Agora era a vez do urso. Levi calmamente pegou a pata do urso e perguntou casualmente a Jasper se ele achava que a criatura parecia fofa. O demônio urso ficou completamente atônito ao ouvir esses humanos chamando-o de fofo. Mas seu humor mudou rapidamente para raiva quando Jasper franziu a testa e disse que na verdade achava o urso malvado e feio. A tristeza do urso rapidamente se transformou em raiva, e ele começou a balançar suas enormes patas selvagemente. Levi calmamente pegou ambas as patas do urso e perguntou a Jasper novamente se ele ainda achava que eram fofas. Jasper examinou cuidadosamente as grandes patas peludas e admitiu que elas realmente pareciam bastante adoráveis. Sorrindo calorosamente, Jasper tranquilizou o urso, dizendo que não havia absolutamente nada de errado com suas patas. Ouvir essas palavras fez o demônio urso inesperadamente ficar feliz. O urso de repente lembrou-se de algo do passado. Quando ele havia se oferecido para investigar os humanos, o rei demônio avisou que os humanos achavam os filhotes de urso fofos, mas temiam os adultos. Os outros demônios riram dele, dizendo que nenhum humano jamais o acharia fofo. Depois de estudar os humanos por tanto tempo, acreditavam que entendiam exatamente o que os humanos gostavam. Apesar do ridículo, o urso ainda cumpriu sua missão. Ele se disfarçou de um filhote de urso e se escondeu dentro de uma caixa colocada no meio de uma rua movimentada. Em um dia chuvoso, um garoto descobriu a caixa. Vendo o pequeno urso tremendo na chuva, o garoto decidiu resgatá-lo e protegê-lo da água. O garoto secretamente levou o filhote de urso para casa, mas o avisou para ficar quieto. Se seus pais descobrissem, provavelmente o mandariam embora para o zoológico. Mais tarde naquela noite, os pais retornaram para casa e chamaram o filho. De repente, o filhote de urso saltou de onde estava escondido, com os olhos brilhando de um vermelho aterrador. Mesmo que o garoto tentasse desesperadamente impedi-lo, o demônio o ignorou. Momentos depois, o garoto ouviu um grito horrível ecoar atrás da parede de seu quarto. Seus pais gritaram que um demônio havia entrado na casa e chamaram desesperadamente pelo filho. Mas o garoto, apavorado, ficou congelado no lugar.